Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Os Banshees de Inisherin, de 2022. Todos os anos, alguns títulos se solidificam ao longo da temporada como os preferidos da crítica. E foi exatamente isso que aconteceu com Os Banshees de Inisherin, que recebeu ampla aclamação desde que foi exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, em setembro de 2022. Eu acredito muito desse sucesso à competência da construção narrativa e do elenco do filme, que acabou sendo lembrado pela Academia com 9 indicações ao Oscar, atrás apenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com 11, e empatado com o drama de guerra alemão Nada de Novo no Front. Ele também venceu o Globo de Ouro de melhor filme comédia ou musical, mas é importante deixar claro que o humor aqui não é aquele que vai te arrancar gargalhadas. Toda a construção da história está muito mais ligada às analogias e ao subtexto. In its simplest terms, it's just about two blokes falling out, at the end of a platonic love affair in some ways. It's as simple as that. There's a backdrop, obviously, of the Irish Civil War across the way, which has sort of, I guess, metaphorical aspects to the story. But really, for me, on set, it was just capturing the sadness of a breakup. Esse que você acabou de ver falando é Martin McDonagh, um cineasta que vem apresentando trabalhos de alta qualidade desde o seu primeiro longa, que foi Na Mira do Chefe, em 2008. Sete Psicopatas e um Shih Tzu, de 2012, é apenas regular, mas em compensação, Três Anúncios para um Crime foi um dos melhores filmes de 2017, indicado a 7 Oscars naquele ano e vencedor das categorias de melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell e melhor atriz para Frances McDormand. E pouca gente sabe, mas o Martin McDonagh já tem um Oscar na prateleira que ele faturou na categoria de melhor curta-metragem de ficção em 2005, pelo filme O Revólver de 6 Tiros. Em outras palavras, não só ele vem construindo uma trajetória de ótimos filmes, como também chamando a atenção da Academia, o que ajuda a entender o reconhecimento desse ano. E se você prestou atenção nas imagens de cada um desses filmes que eu citei, percebeu que alguns membros do elenco são velhos parceiros do diretor. Isso naturalmente cria um entrosamento e uma confiança que só ajudam no resultado final. E esse aspecto é particularmente importante porque a proposta narrativa não é o espetáculo técnico nem a grandiosidade. Essa é uma obra que se apoia no tripé roteiro, direção e atuações para conquistar o espectador. It's 2 o'clock, like. Will I see you down there, so? Os eventos da história acontecem há cerca de um século, no início da década de 1920. O cenário é a fictícia ilha de Inisherin, que ficaria na costa oeste do país. Nela vive uma população pequena, que não tem muito com o que se ocupar a não ser as tarefas corriqueiras do dia a dia e um pouco de diversão no único bar disponível. Um desses habitantes é o Pedrich, interpretado em altíssimo nível por Colin Farrell, que foi justamente indicado ao Oscar de melhor ator. Ele mora com a irmã, Chauvin, e cultiva uma amizade de longa data com o Com, que no entanto toma uma decisão abrupta: deixar de conversar com ele para se dedicar à música, uma de suas paixões. As cervejas e conversas com o ex-amigo não pareciam mais frutíferas, não faziam mais sentido para sua vida. É nesse ponto que a gente absorve um primeiro tema importante do filme: a busca pelo reconhecimento e pela aceitação. O Cohn acredita que as composições musicais dele seriam capazes de deixar um legado para as futuras gerações. Havia ali um desejo de grandiosidade, bem o contrário de uma amizade comum, que é efêmera para além dos envolvidos nela. E é evidente que o Pedrich não entende muito bem aquela situação e tenta reverter isso a todo custo. Ele também busca aceitação e reconhecimento externo, algo que ele encontra no amigo. Se o Com não dedica parte do seu tempo para ele, a sensação de fracasso social parece dilacerante,
porque uma das poucas pessoas que conversa com ele, além do Colm, é o Dominic. Claramente um indivíduo bobão, com limitações intelectuais e, quem sabe, até mesmo portador de alguma doença não diagnosticada. We're good at chatting, aren't we? Me and you. Your sister, does she like to chat? Not as much as most women, but she'll chat like. She more likes reading. Reading. Fucking hell. Reading. And did you ever see her with no clothes on? No folclore irlandês, as Banshees são fadas que prenunciam a morte com um grito tão alto que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A lenda diz ainda que cada família teria uma Banshee, e esse grito seria uma forma de aviso ou lamento por uma morte iminente. O filme apresenta a personagem da Sra. McCormick, que é um pouco a personificação dessa figura mítica. Ela é misteriosa, tem uma expressão assustadora e de fato prevê mortes ao longo da história. Mas o título do filme é mais uma alusão ao término de um relacionamento e às suas consequências sempre difíceis. A morte é um processo doloroso porque aquele indivíduo que parte quebra vínculos de afeto e de cumplicidade que nos formam enquanto pessoas. E não é só a morte física que pode causar esse luto em alguém, é também o término de um relacionamento de longa data, seja ele amoroso ou não, ou então o fim de um ciclo das nossas vidas. O que o Pedrich vive é um luto mesmo, um processo difícil e doloroso que passa pelas fases da negação, da revolta e da tristeza. O que diferencia esse luto de uma morte física é o fato de que a outra pessoa ainda está circulando por aquele ambiente. Então fica sempre a tentação de acessá-la de alguma forma. E a reação a essa insistência também pode ser drástica. What I've decided to do is this. I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears, and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you. And each day you bother me more, another I'll take off, and I'll give you, until you see sense enough to stop. O que torna esse filme uma comédia é o absurdo das situações. O texto é uma sátira contundente ao processo de perda, à ruptura das relações humanas e às consequências do luto. As cenas tornam-se cômicas pelo absurdo, e não por eventuais piadas naquele sentido mais clássico que a gente conhece. Esse não é um filme indicado para quem quer desestressar ou assistir a uma história sem compromisso. Para se conectar intimamente com ele, é necessário mergulhar no enredo e estar preparado para algumas cenas até mesmo incômodas. Sabe quando você sai da sala de cinema pensando sobre o que acabou de assistir, como se precisasse de um tempo de processamento? É exatamente esse o caso. E talvez por isso o resultado das bilheterias foi modesto, na casa dos 10 milhões de dólares nos Estados Unidos e outros 30 milhões nos demais mercados. Esses números ainda vão engordar por conta do Oscar, e se a gente levar em conta o orçamento na casa dos 20 milhões de dólares, bem como as características da produção, o filme já cumpriu o seu papel comercial. I just don't like you no more. You do like me. I don't. De todos os principais trabalhos desse ano, esse daqui é um dos mais fortes em termos de elenco. Isso ficou refletido na lista da Academia, já que das 9 indicações, 4 vieram das categorias de atuação. Além do Colin Farrell, na categoria de melhor ator, que eu já citei aqui, nós temos 2 indicados a melhor ator coadjuvante. O veterano Brendan Gleeson, que tem no Colm uma figura mais introspectiva, e o jovem Barry Keoghan, que absorve os maneirismos do Dominic na medida certa. O roteiro, inclusive, sabe dosar muito bem cada cena, valoriza os diálogos e dá o espaço devido a cada um desses personagens. E na categoria de melhor atriz coadjuvante, nós temos a também indicada Carrie Condon, que na minha opinião é um dos melhores personagens.
Ao mesmo tempo que se envolve diretamente com o luto do irmão, ela consegue ter um certo distanciamento para entender a situação sem carregar um peso excessivo de culpa ou martírio pessoal. Em uma ilha onde parece que todo mundo enlouqueceu ou vive sob um grande estresse, ela é a voz da razão e da sensatez. E para quem achou o rosto dela familiar, mas não lembra exatamente de onde, ela participou da série Better Call Saul e do filme 3 Anúncios para um Crime, entre outros papéis. You've got to leave him alone now, Pádraig, for good. Do you think? Do I think? Yeah, I do think he's got his feckin' finger off and thrown it at you. Come on, it wasn't at me. A parte visual foi um ponto de cuidado da obra, que mesmo abordando temas difíceis, consegue extrair poesia daqueles cenários. As tomadas externas são lindas, valorizando a paisagem e sublinhando o quanto os personagens são pequenos perante o infinito. Já as cenas internas são mais escuras, como se eles buscassem abrigo ou entendimento para os seus conflitos. As gravações aconteceram em 2 ilhas irlandesas reais, Inishmore e Achill, entre agosto e outubro de 2021. Além das categorias de atuação, o filme recebeu indicações ao Oscar pelo roteiro, direção, montagem, trilha sonora original e melhor filme do ano. Coincidência ou não, a Academia Britânica, que organiza o BAFTA, repetiu exatamente as mesmas lembranças e ainda adicionou o filme na categoria de melhor produção britânica do ano. Certamente é um filme aclamado e de alta qualidade, mas será que teria forças para obter o consenso dentro de um sistema de votação preferencial? Go on back to your own gang now, Pádraig. I'm serious now. Serious, are you? And talking to me? Are you? Eu gosto muito de Os Banshees de Inisherin, mas tenho dúvidas se ele vai conseguir sustentar um momento positivo a longo prazo. Ao meu ver, existe uma alta possibilidade dele sair com um número reduzido de prêmios. Ainda assim, é uma produção que merece o prestígio dos cinéfilos dispostos a enfrentar temas e cenas nem sempre tão agradáveis. Some things there's no moving on from. And I think that's a good thing. E agora eu queria saber de você aí que está assistindo esse vídeo. Qual foi a sua interpretação de Os Banshees de Inisherin? Você gosta do filme ou sentiu alguma dificuldade, hein? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal relativos a 2022 e a próxima análise vai ser sobre Tar, dirigido por Todd Field e que tem Cate Blanchett como a favorita na categoria de melhor atriz, hein? E atenção, no dia 12 de março, a partir das 19 horas pelo horário de Brasília, vai rolar aqui a já tradicional live do Oscar, a melhor cobertura da internet brasileira. Mais um ano eu estarei aqui ao lado do Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, do Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro e da Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas. Vai ser show de bola e eu te espero aqui.